E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos dar continuidade à matemática tratando de equação do primeiro grau com uma incógnita. Nós temos aqui na lousa 6 equações. Para que eu tenha uma equação, eu tenho que ter uma expressão como essa. Se eu conseguir reduzir uma expressão nessa forma, ax mais b igual a zero, então eu tenho uma equação do primeiro grau. Note que nessa expressão aqui seria a forma reduzida, a forma simplificada dela, aonde a e b são números. São números. E o a tem que ser diferente de zero. Por que o A não pode ser zero? A e B são números, mas note que o A não pode ser zero, porque se o A for zero, zero vezes x vai dar zero, vai sumir essa parte, não vai ter mais x. Se não tem x, não tem incógnita. Então ela deixa de ser uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Outra coisa, porque primeiro grau, o expoente do x não tem expoente. Quando não tem, é o número 1. Então é o primeiro grau. Se uma equação tiver x ao quadrado, ela vai ser uma equação do segundo grau. Se ela tiver x ao cubo, ela vai ser uma equação do terceiro grau. Se ela não tiver letra, ela não é equação, ela é só uma expressão numérica. Então tem que ter, para ser uma equação, nós temos que ter a igualdade, antes da igualdade, primeiro membro, e após a igualdade, segundo membro, e a minha incógnita. Quando eu tenho isso, eu tenho uma equação. Resolver essa equação vai ser essa solução aqui. X igual menos o valor do B dividido por A. Isso é a minha solução. A minha solução ou a minha raiz. A raiz. O que é a solução ou raiz? É o número que, quando colocado no lugar do x, torna essa expressão verdadeira. Esse primeiro membro fica igual ao segundo. Por exemplo, qual o valor que eu coloco no lugar do x aqui e aqui, que essa parte, primeiro membro antes do igual, seja igual a essa parte aqui, segundo membro? É isso que nós queremos discutir. Já aprendemos, já sabemos resolver, mas eu vou antes lembrar da compreensão correta, porque muitas vezes nós resolvemos, mas não temos uma compreensão correta da forma de como resolvemos. Bom, primeira coisa, a compreensão correta é imaginar que isso igual a isso como se fosse uma balança com dois pratos. Tem o primeiro prato aqui, tem o segundo prato aqui, e essa balança está em equilíbrio. Há uma igualdade. Então, a ideia correta de resolver seria essa aqui, ó. Tudo que eu mexer num prato da balança, eu vou desequilibrar a minha balança. Eu não posso mexer num único prato. Porque se você tem uma balança com dois pratos, ela pesa por comparação, ela compara o peso de um com o outro. Se você acrescenta um peso aqui, ela vai desequilibrar, vai ficar mais pesada, vai abaixar, ela vai subir. Então, para manter o equilíbrio, já está em equilíbrio, para manter o equilíbrio, tudo que você coloca em um prato, coloque no outro. Se você tira alguma coisa de um prato, tira do outro. Se você divide num prato, divida no outro.
Se você dobra o peso de um prato, dobra do outro. Triplica de um lado, triplica do outro. Mantenha o equilíbrio. Então a ideia seria o seguinte, no final do meu exercício, achar qual é o valor do x. Isso é resolver. Qual o valor do x que torna essa expressão esse igual a esse. Bom, vamos pensar assim, ó. Eu vou isolar o x aqui, ó, antes do igual. E ele vai ser igual àquele número. O só um x vale quanto? Essa é a ideia. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o x vai estar sozinho, isolado no primeiro membro. O que é primeiro membro? É antes do igual. Segundo membro é após o igual. Então, para o x ficar sozinho aqui e os números sozinhos aqui. Vou fazer assim, ó. Para o meu x sumir daqui, eu tenho 1x, ele não tem sinal, ele é positivo. Não tem número, ele é 1x. Eu vou tirar desse lado da balança 1x. Não precisa pôr 1, tá? Então, eu vou tirar desse lado, do lado de cá também vou tirar 1x. Quando eu fizer isso, eu devo um x e tenho um x, some esse x, acaba, não tem mais x. Por isso que eu posso falar que o x passou para o outro lado com o sinal, que era mais, com o sinal de menos. Por isso que é normal falar isso. Na verdade é a operação inversa, que era mais um x, ficou menos um x. E aqui não vai ter x, porque menos um x mais um x, 0x. E o número? Eu quero subir com o número do primeiro aqui. Eu vou acrescentar aqui no primeiro o mais 2. Porque eu tenho menos 2. Eu acrescento mais 2 aqui, vai desequilibrar. Para manter o equilíbrio, eu acrescento mais 2 aqui. Veja o que ocorreu. Veja o que ocorreu. Esse mais 2 com o menos 2 cancelou. Esse menos x com mais x cancelou. O que sobrou? Sobrou 7x menos 1x. Não precisa pôr 1. Igual, o que sobrou aqui? 10 mais 2. Por isso que eu posso falar que o menos 2 aqui, a operação inversa é mais 2, foi para o outro lado. E o x que era positivo, a operação inversa veio para cá, menos x. Bom, a minha balança agora ficou nessa posição aqui agora. Agora eu vou juntar o que está num prato, juntar o que está no outro. Bom, eu vou ter 7x tirar 1x, 6x. 10 mais 2, 12. Note que continua em equilíbrio. Agora, eu quero sumir com o 6. O 6 que está me atrapalhando, aqui, o x ficar só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui, ó, por 6 e vou dividir aqui por 6. Porque se eu dividir por 6 aqui e não dividir aqui, eu vou alterar. Mas se eu dividir os dois lados, eu vou manter o equilíbrio. 6 dividido por 6, 1x. 1x. 12 dividido por 6, 2. 1x é a mesma coisa que apenas x, porque 1x é uma vezes x. Então, o meu x é igual a 2. Portanto, a minha resposta aqui é 2. Note que se eu colocar o 2 aqui e o 2 aqui, veja o que vai acontecer. 7 vezes 2, 14. Menos 2, 12. Esse lado está dando 12. Coloca no lugar do x o 2. 2 mais 10, 12. Olha lá, ó, a minha igualdade. Então, quem que fez dar certo? O número 2. Então, o número 2 é a minha solução. Ou a minha raiz. Vou fazer os demais, só que agora eu não vou fazer usando totalmente a ideia da balança, né? É normal também nós colocarmos a solução assim, ó. Esse S é de solução, às vezes um V de conjunto verdade. E conjunto é a chave, né? E aqui a solução, o número 2. Seria isso. A solução é o número que, quando colocado no lugar do x,
torna esse lado igual a esse. Tudo bem? Vamos fazer os próximos exemplos, só que agora de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida. 2x igual a 8. Eu quero isolar o x, quem está atrapalhando é o 2. O 2 está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 8 dividido por 2. Na forma de fração, 8 sobre 2 é 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Se quiser colocar a solução, 4. Note que se você pôr 4 no lugar do x, 2 vezes 4 é 8, que é igual a 8. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. 3x igual a menos 12. Entre o 3 e o x, falar 3x é 3 vezes x. Não precisa pôr sinal de vezes, mas é vezes. X é igual a menos 12. Note que eu mantive o 3 e mantive o menos 12, cada um onde já estava. Mantive o x e o 12, cada um onde estava. E o 3 que estava multiplicando, o inverso da multiplicação, divisão. 12 dividido por 3, 4. Menos com mais para divisão, menos 4. Solução, menos 4. Se você pôr o menos 4 no lugar do x, 3 vezes menos 4 dá menos 12, que é igual a menos 12. Próximo, 3. Quem está atrapalhando o x ficar só? Esse 4 e esse 4. Primeiro vamos eliminar esse aqui. Vamos manter o 4x. Vamos manter o 16. E menos 4 mais 4. Precisamos lembrar que a operação inversa de menos 4 é mais 4. 4x, 16 mais 4, 20. X é igual a 20. Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 20 dividido por 4, 5. Será que está certo? Põe o 5 aqui. 4 vezes 5, 20. 20 tira 4, igual a 16. Correto. Vamos para o próximo aqui. Quero que o x fique sozinho. Tenho esse x, vou mantê-lo aqui. Esse 2x, o 2x está somando, eu quero que ele venha para o primeiro membro, vai ficar menos 2x, igual, esse menos 6 aqui está no primeiro membro. Eu não quero o número sozinho sem x no primeiro membro, tem que ir para o segundo. Então está subtraindo, o inverso de subtrair, somar. Aqui eu tenho 1x menos 2x menos 1x. Já comentei com você que não precisa colocar o 1. Igual a 6. O sinal de mais também não precisa colocar. Ficou assim. Menos x igual a 6. Mas eu não quero menos x, eu quero x positivo. Mas se aqui fosse uma balança, como nós já comentamos, assim, ó. Se para mim manter a igualdade, se eu multiplicar por menos 1 os dois lados, vou multiplicar por menos 1. Quando que eu faço isso? Quando o lado do x aqui, ó, for negativo. Nesse caso, eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados da minha balança aqui. Vai ficar assim, ó, menos vezes menos, mais. Menos com mais, menos. Na verdade, o que aconteceu? Só mudou, era menos, ficou mais, era mais, ficou menos. Quando que eu faço isso? Quando quem tem x no final da minha expressão, quando já vai passar dividindo e quem tem x está negativo. E esse número 1 não precisa passar embaixo, porque 6 dividido por 1 é 6 mesmo, é 6. A minha solução é menos 6, aqui a minha solução é 5. Você pode colocar o menos 6 aqui e aqui. Menos 6, menos 12. 2 vezes menos 6, menos 12. Então tá certo. O exemplo 6.
nós queremos deixar o x sozinho. Quem tem x a princípio é esse aqui que tem x e esse aqui que tem x. O menos 4x já está no primeiro membro, continua, não mudou nada, não atravessou igual. O mais 2x está após o igual, a operação inversa, menos 2x. Agora eu coloco igual. O menos 9 já está após o igual, continua após, não tem importância que estava longe, veio perto, está após o igual. E esse 3, que estava no primeiro membro, positivo, porque ele não tinha sinal, menos 3. Vamos arrumar aqui e lá. Quem deve 4x e deve 2x, deve 6x. Quem deve 9 e deve 3, deve 12. Juntamos as dívidas. Quem deve 9 deve 3, deve 12. Agora, quem tem x é o menos 6, ele vai passar dividindo, mas antes disso, perceba que ele está negativo. Algumas pessoas passam o menos 6 dividindo, não tem problema não, tá? Quando for igual, pode, não pode quando for sinal de maior ou menor, aí não pode. Então, nesse caso, é o caso que eu vou multiplicar por menos 1. Para que isso? Para mudar os dois lados da minha equação. Vai ficar assim, então, ó, menos 1 vai multiplicar aqui e aqui, ó. Só faço isso quando o primeiro membro tiver x negativo. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes menos 6, mais 6. Menos 1 vezes menos 12, mais 12. O 6 está multiplicando, quem está multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 12 dividido por 6, 2. Solução aqui, 2. Se eu colocar o 2 aqui e aqui, esse lado tem que dar igual lá. Põe o 2. 2 vezes 2, 4. Menos 9 tira 4, menos 5. Menos 5. Põe o 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. Devo 8. Tenho 3. Fico devendo 5. Olha lá a igualdade. Quando que dá certo? Quando eu coloco o valor da solução na raiz do lugar do x. Tudo bem? Vamos continuar fazendo mais alguns, só que um pouco mais complexo agora.